Olá galera, voltamos aqui no foco total para a Polícia Militar do Estado da Paraíba, né? O nosso concurso deve estar saindo a qualquer momento, né? E nós já estamos se preparando antecipadamente, né? Eu sempre costumo dizer, pessoal, quem estuda antecipadamente tem grandes chances de passar. Eu acho que é uma das estratégias mais sólidas, né, que nós temos, é estudar antecipadamente, né? Hoje as pessoas estão criando tantas estratégias de estudo, né? Quando na verdade é o que eu digo para todo mundo, né? Às vezes, pessoal, as perguntas, né, as perguntas difíceis, né, geralmente as respostas, elas são simples, são respostas simples. Concurso público é a mesma coisa, né? A gente inventa mil e um métodos, quando o método que sempre dá certo é o método de estudar. Parece simples. O que que acontece? As pessoas não executam, as pessoas querem deixar em cima da hora, as pessoas não seguem o cronograma, tá bom? Então o concurso, pessoal, não tem segredo, não tem estratégia mágica, é o quê? Organizar o cronograma, estudar com antecedência, todo dia seguir a rotina de estudo. Meu amigo, essa é a resposta para a sua pergunta, como ser aprovado em concurso público. Agora, o difícil é o quê? Que as pessoas não executam, tá bom? Então execute aí a sua missão, tá bom? O curso do professor já está aberto, né? O nosso curso Missão Foco é a Farda, que é o curso intensivo para PM Paraíba 2023. Vocês vão ter com o professor penal comum, penal militar, legislação institucional da PM Paraíba, legislação extravagante, que é o nosso tema da aula de hoje, e processo penal, tá bom? Teoria com resolução de questões, custa no valor de R$ 100. Você pode pagar Pix, boleto ou cartão, tá bom, pessoal? Você pode pagar aí uma parcelinha somente de R$ 10, tá bom? Você pode dividir no cartão, pagar R$ 10 por mês no curso extremamente completo. Professor, quer adquirir? O link do meu curso está na descrição aí do vídeo, tá bom? Só comprar lá pelo Hotmart, que eles já liberam lá para vocês, tá bom? E eu lancei a apostila de questões também de legislação, que não tem essas questões no mercado, mas eu vou deixar para falar no final da aula. Vamos para a nossa lei, pessoal, nossa lei de tortura, lei 9455 de 97, lei de tortura, tá bom? Nada melhor, pessoal, do que começar justamente pela nossa Constituição, né? Vamos ver aqui, vamos pegar da fonte, né, pessoal? O que que a nossa Constituição ela fala sobre a tortura? Logo no nosso artigo 5º, nós temos as disposições. Olha aqui o que que diz, ó. Ninguém será submetido à tortura, ó. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante, né, pessoal? Está muito ligado, né, pessoal, com o contexto que nós tivemos, né, um contexto aí de ditadura militar, né, onde houve, né, muitas torturas, né, segundo aí investigações, né, naquele período ali, né, ditatorial, né. Então hoje, pessoal, nossa Constituição, né, nossa Constituição Cidadã, ela não admite qualquer tipo de tortura, né, pessoal? Que seria, até se fosse admitido, se tivesse uma exceção, seria até um pouco estranho, né? Imagina se fosse permitido uma tortura como punição, por exemplo. Não, pessoal, não pode, tá bom? Então ninguém, pessoal, ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento, nem a tratamento desumano ou degradante. A própria Constituição, ela já protege, né, ali o cidadão, né? O cidadão não pode ser torturado. Se você torturar alguém, o que que acontece? Você vai ter uma punição mais severa, pessoal. Tanto que a tortura, ela é equiparada a hediondo, né? Um crime que é equiparado a hediondo, beleza? E nós temos aqui outra disposição na nossa Constituição que diz o quê? Ó, que a tortura, pessoal, ó, que é um crime equiparado a hediondo, ela é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, tá bom? Quando a gente vai lá na lei dos crimes hediondos, lá também tem indulto, né? Ela é insuscetível de graça, anistia e indulto, beleza? Já foi até parar no STF por conta do indulto, né? Disseram que a lei dos crimes hediondos fala mais do que a Constituição, tá bom? Mas depois o STF ela confirmou que também entra o indulto. Então, se você for lá, você vai achar essa disposição. Então, lembra, pessoal, tortura, ela é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, tá bom? Então, é o famoso 3TH, né, pessoal? Ó, 3TH, que é o quê? Tortura, tráfico, né, e o terrorismo e os definidos como hediondos, né, o 3TH, você vai lembrar. Eles são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, tá bom? Então lembra, pessoal, a tortura, ninguém pode ser submetido à tortura, tá bom? E a lei, ela considera a prática de tortura um crime inafiançável, né? Não cabe fiança, insuscetível de graça ou anistia, tá bom? Agora eu quero que você tome cuidado, pessoal. Apesar de ser inafiançável, eu quero que você entenda
que é possível liberdade provisória, tá bom? Então, cabe liberdade provisória. A liberdade provisória, pessoal, ela é possível, tá bom? Agora, é claro, pessoal, que essa liberdade provisória é sem fiança, tá bom? Sem fiança. Às vezes pode acontecer, pessoal, de a pessoa não preencher os requisitos lá da prisão, né, previsto lá no CPP, tá bom? Então pode sim ter liberdade provisória. Então, pessoal, não cabe fiança, ele é inafiançável, porém é possível liberdade provisória sem fiança, tá bom? Sem fiança. Muito importante também, se você for fazer uma prova de nível médio, as bancas sempre costumam dizer que a tortura, ela é imprescritível, pessoal, não é imprescritível, tá bom? Ela é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Não vá confundir com aqueles crimes que são imprescritíveis, né? Que é o famoso ração, ó. Lembra desse mnemônico, ó, ração. O R é o racismo, né? E a ação de grupos armados, aqui sim é imprescritível. A tortura, ela é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, tá bom? Ela não é imprescritível, então toma cuidado, ó. Por que eu digo para você tomar cuidado? Olha, aqui a lei de crimes hediondos, ó. Os crimes hediondos, a prática de tortura, o tráfico de entorpecentes e drogas afins são, ó, insuscetíveis de anistia, graça, e você tem também o indulto e também fiança, tá bom? Não cabe, beleza? Olha aqui porque eu quero que você tome cuidado, olha as questões, ó. O crime de tortura não é afiançável pela autoridade policial, mas é pela autoridade judiciária, eu acabei de falar, pessoal, que é inafiançável, né? É errado, é inafiançável. O crime de tortura é suscetível, diz que cabe, ó, indulto individual ou coletivo, mas não anistia. Errado, né, pessoal? Não cabe indulto, né? Ele não é suscetível de indulto. Na verdade, é o contrário, ele diz que é suscetível. Na verdade, é insuscetível, beleza? Então, fique atento a essas questões. Questão de nível médio costuma cobrar nesse aspecto aqui. Você que vai fazer qualquer concurso aí, né? Mas aqui a gente está tendo um direcionamento para a Polícia Militar da Paraíba, que é nível médio. Mas por ser Polícia Militar, as polícias militares, pessoal, elas estão aumentando muito o nível de questão, até porque você vai para um plano estadual ali, tá bom? Então, a forma que a gente vai trabalhar lá no curso do professor, a gente vai trabalhar com algumas questões mais abrangentes, tá bom? As questõezinhas de um nível mais alto. Por quê? Porque pode vir pesado, pessoal, e vamos trabalhar muito letra da lei. Você vê que o PMRN cobra muito letra da lei, tá bom? Então as bancas, as polícias militares, elas estão indo nesse caminho aí, cobrando no máximo 1, 2, 3 questões ali com a jurisprudênciazinha, que eu vou passar todas lá no meu curso para vocês. Então a gente estuda sempre tendo aquele cuidado, tá bom? Olha essa aqui, questão de 2021, ó. O crime de tortura é imprescritível e insuscetível de graça ou anistia. Pessoal, o crime de tortura, ele é imprescritível? Não, pessoal, não é imprescritível. Ele é inafiançável, insuscetível de graça ou anistia, né? Então aqui nós temos mais uma questão que está errada. Quais são os crimes imprescritíveis, pessoal? Nós temos o racismo, tá bom? Que é imprescritível. E nós temos a ação de grupos armados civis ou militares contra a ordem constitucional, que é imprescritível, tá bom? Então, o racismo, ele é inafiançável, né? Também, e é imprescritível, né? E aqui, a ação de grupos armados, ele é inafiançável, é também imprescritível, não confunda. Para você lembrar disso aqui, ó, você lembra desse mnemônicozinho, ó, ração, tá bom? R de racismo e ação, ó, ação de grupos armados. Você lembra que são inafiançáveis, né? E imprescritíveis. Enquanto o 3TH, tráfico, terrorismo, tortura e os definidos como hediondos, eles são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, beleza? Pega esse bizu que você não vai errar, o bizu é federal. Mais uma questãozinha aqui, ó, 2017, ó. O crime de tortura é inafiançável e, ele fala suscetível, né, pessoal? Ele é insuscetível, né, de graça ou anistia, né? Mais uma questão errada. Show de bola? Vamos para cima, vamos para cima. Agora nós iremos adentrar ao estudo da lei. Vamos iniciar com o nosso artigo 1º. O que eu quero que você entenda? Pessoal, sempre a gente vai juntar o inciso 1º com as alíneas. Ó. Inciso 1º junto com a linha A, inciso 1º junto com a linha B, ó, inciso 1º com a linha C. Então, para a gente ter o crime, eu vou juntar
constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, ó, por exemplo, em razão de discriminação racial ou religiosa, que é a tortura discriminatória. Outra aqui, ó, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, ó, para provocação ou omissão de natureza criminosa. Então, sempre eu vou juntar o inciso primeiro com a linha para eu ter o crime. Aqui é a tortura para a prática de crime. Ó. Outro exemplo para vocês. Mesma coisa aqui na primeira que a gente vai estudar, ó, que é a tortura prova. Ó. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, para obter informação, declaração ou confissão, né? Aqui é o que a gente chama do dolo, né, pessoal? O dolo aqui, ó, específico é para obter informação, declaração ou confissão, beleza? Então, a gente sempre vai juntar esse inciso primeiro com a linha e nós vamos estudar um a um. E você vai ver que vai ficar muito fácil aqui o nosso entendimento. O professor está só tomando uma água, então vamos continuar. Ó. Então vamos lá, pessoal. A gente vai estudar o primeiro tipo aqui de tortura, né, a modalidade. O inciso primeiro, né, na linha A, aqui é o que nós chamamos de, você pode anotar no seu caderno, tá bom? Tortura prova, tá bom? As bancas costumam mais chamar de tortura prova. Pode vir outras nomenclaturas que você vai anotar aí, ó. Anota aí, primeiro tortura prova, aí tu coloca também tortura probatória, pode vir com esse nome. Pode vir também com o nome de tortura persecutória, pode vir como tortura institucional ou tortura inquisitorial, beleza? Pode vir com essas nomenclaturas. Show de bola? Primeira observação, pessoal, ó, se a sua prova tem direito penal, cai lá a parte geral, note que eu tenho um emprego de violência ou grave ameaça. Logo, não cabe substituição por PRD. Então, pena restritiva de direito, ó, não cabe, tá bom? Porque eu tenho emprego de violência ou grave ameaça, conforme lá o nosso Código Penal, beleza? Nós temos aqui, ó, vamos estudar o que é a tortura prova. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe o quê? Sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informação, declaração, confissão da vítima ou de terceira pessoa. Muita gente lê esse dispositivo e ele já bota na cabeça dele que o sujeito ativo, aquele que comete a tortura, só pode ser um policial, por exemplo, ou um agente público, né? As pessoas já têm esse entendimento, né? Quando na verdade não é assim, pessoal. O sujeito ativo, nesses crimes que nós iremos estudar agora, nesses específicos que nós estamos estudando, que é o inciso primeiro, né? O sujeito ativo, ele pode ser qualquer pessoa, pessoal. Pode ser agente público ou um civil, né? Agora, é claro que se for praticado por um funcionário público, a pena é aumentada de 1/6 a 1/3. Nós vamos ver lá na frente, tá bom? Mas aqui, pessoal, nós não temos um crime próprio, tá bom? Aqui é um crime comum. Você coloca aí, crime comum. Então, por exemplo, você tá aí com a sua namorada em casa, sua namorada tá desconfiando de você, e ela quer porque quer a senha do seu Instagram, por exemplo. Aí sabe o que a tua mulher faz? Ela fala assim, ó, cara, ou tu me dá a senha do teu Instagram, ou então eu vou jogar água fervendo em cima da tua cara quando tu estiver dormindo, tu não vai nem perceber. Olha, a sua mulher, ela constrangeu alguém, ou seja, ela constrangeu você com emprego de quê? De grave ameaça, causando o quê? Um sofrimento mental, né, em você, com o fim de obter o quê? Uma informação, a senha do seu Instagram, tá bom? Então, note que qualquer pessoa pode cometer. Quando vocês resolverem questões, lá no meu curso eu vou deixar muitas questões comentadas, vocês vão ver diversos exemplos, até exemplos de policiais, né? Eles costumam citar muito, né? Um policial prendeu ali um cara que estava roubando, por exemplo, né? E ele constrange com o emprego de violência ou grave ameaça a um sofrimento físico, por exemplo, para obter ali uma confissão daquele suspeito ali. Isso você vai ver milhares de exemplos, né? É o que a gente chama de tortura prova, tá bom? Eu quero que você preste atenção no dolo específico. Qual é o dolo específico, pessoal? Ó, o dolo específico aqui é o que? Obter informação, declaração ou confissão. Presta atenção para você diferenciar dos demais tipos de tortura, para você especificar qual é a tortura prova, tá bom? E lembra, pessoal, o sujeito ativo não precisa ser agente público, é um crime comum, ó, qualquer pessoa, tá bom? Então, o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa.
Quem é o sujeito ativo? O sujeito ativo é aquele que comete a tortura. Pode ser tanto agente público como civil. Lembra que quando for agente público eu tenho aí um aumento, né, de 1/6 a 1/3. Eu vou falar mais na frente com vocês. Show de bola? Aí fica a minha pergunta. Olha como se define a tortura prova. Você entendeu que a tortura prova é constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando o quê? Um sofrimento físico ou mental, certo? Com o fim de quê? De obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Você conhece como tortura prova. Aí eu te pergunto, em que momento há consumação desse crime? Em que momento se consuma? É quando há emprego de violência ou grave ameaça? É quando causa sofrimento físico ou mental? Ou é quando você consegue obter informação, declaração ou confissão? O que você chutaria? Em que momento se consuma? Pessoal, muito importante, pessoal. Esse crime, né? O crime que nós iremos estudar, os crimes, eles vão se consumar quando o quê? Quando causa sofrimento físico ou mental. Então é bem aqui, pessoal. Ele vai se consumar a partir do momento que causa-se ali um sofrimento físico ou mental. Logo, pessoal, é possível tentativa, tá bom? Então cabe tentativa. Cabe a tentativa. Em que momento? É simples, pessoal. É possível tentativa de tortura desde que o agente ele tenha iniciado a execução do crime, mas não tenha causado, por razões alheias à sua vontade, o sofrimento, né? O sofrimento físico ou mental. Então, cabe tentativa. Então, lembra, pessoal, o crime, ele consuma a partir do sofrimento, a partir do momento que causa o sofrimento físico ou mental, tá bom? É possível tentativa. Então, você constrange alguém com emprego de violência ou grave ameaça e causa sofrimento físico ou mental nessa pessoa, consumou, mesmo que você não consiga obter a informação ou a declaração ou confissão da vítima. Tá bom, pessoal? Então, fique bem atento a essa situação. A pena que nós temos aqui é reclusão de 2 a 8 anos. Você vê que não tem multa, né? É reclusão de 2 a 8 anos. Reclusão de 2 a 8 anos. Essa é o que nós chamamos de tortura prova, tortura probatória. É quando você constrange alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando o que? O sofrimento físico ou mental, com o fim de obter o dolo, informação, declaração ou confissão, tanto da vítima ou de terceira pessoa. Então, ó, o exemplo clássico desse tipo é a situação que o policial tortura o suspeito. É claro que ele está citando só um exemplo aqui, um exemplo doutrinário, tá bom? Então, ó, é o policial que tortura o suspeito de um crime para obter sua confissão e outras informações. Aí eu já trago o nexo aqui, porque eu sei que cai processo penal para vocês, da PM Paraíba. Nesse contexto, observa-se que qualquer informação, declaração ou confissão obtida sob tortura será completamente o que? Inadmissível no processo penal. Diante de previsão expressa da Constituição Federal, ó, não se aceita quaisquer provas obtidas por meios ilícitos. Já faço um nexo lá com o processo penal que vai cair para vocês, né? E outra situação importante, não confundir esse crime com o artigo 13 da Lei de Abuso de Autoridade, que tem assim, ó, constranger o preso ou detento mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade a produzir prova contra si mesmo ou a terceiro. Não confunda aqui com esse crime, né? Você lembra até que os crimes lá do abuso de autoridade, né? Lá tem que ser agente público, né? E veja, pessoal, que não tem, ó, causando sofrimento físico ou mental, não tem, tá bom? Nesse artigo 13. Então, cuidado para não confundir com esse aqui, ó. É constranger mediante violência ou grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência, por exemplo, a produzir prova contra si mesmo, é o exemplo que eu trouxe, tá bom? Aqui, ó, não tem causando de sofrimento físico ou mental, não vai confundir aqui, muito cuidado aí com essas pegadinhas, beleza? Então, pessoal, feito isso, eu acho que você já sabe como é que funciona a tortura prova, agora a gente resolve umas questõezinhas aqui para poder macetar aqui o negócio, né? Não esqueça, se você está gostando da aula, se está agradável, se você está conseguindo ter um entendimento, dá aquela força pro professor, deixa aquela curtida, né? Custa nada, curte a aula, manda para aquele teu amigo que tá estudando para PM Paraíba, aí, macho, meu professor aqui se garante, ó, vai fazer tu fechar extravagante, ó. Vai lá, cara, assiste lá, tu vai gostar. Deixa aquele comentário, professor, tá padrão. Quanto mais vocês comentam, aumenta o alcance de pessoas, eu vou conseguir ter aqui bastante visualização e eu vou trazer mais aulas gratuitas para vocês, tá bom? Então vamos lá para a quinta questão, ó. O crime de tortura prova é próprio
só podendo ser configurado se praticado por funcionário público no exercício do cargo. Pessoal, eu falei para vocês que é crime comum, né? Pode ser cometido aí. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, tá bom? Um agente público também como um civil. Eu disse para vocês o quê? Que se for, no caso, um agente público, um funcionário público, a pena é aumentada de 1/6 a 1/3, né? Então aqui tá errado, né? Porque ele diz que é crime próprio. O crime próprio, pessoal, é quando ele exige uma condição especial do agente, tá bom? Ser funcionário público, por exemplo, tá bom? Então aqui tá errado, beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma questão. Ah, vamos lá. Agora, pessoal, nós vamos estudar, ó, inciso 1º, que sempre tem combinado com a linha B. Aqui, pessoal, nós chamamos de quê? Esse crime aqui, ó. Aqui, ó, tortura para a prática de crime, tá bom? Tortura para a prática de crime. Algumas questões podem falar só que é só tortura crime, tá bom? Pode vir também como tortura crime. Aqui, pessoal, é bem interessante esse aqui de tortura crime. É a mesma coisa, ó. Constranger alguém com emprego de quê, pessoal? De violência ou grave ameaça, causando-lhe o quê? O sofrimento físico ou mental para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Então, note que a tortura prova, olha o dolo, era o que? Obter informação, declaração ou confissão. Olha o dolo específico aqui, ó. Provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Cuidado, pessoal, é de natureza criminosa. Se a banca trouxer que o fim é para a prática de contravenção penal, não se aplica nesse caso. Não haverá tortura se a coação ela tiver como fim a prática de contravenção penal. A finalidade aqui é de natureza criminosa. Não se aplica aqui contravenção penal, tá bom? Então aqui, na tortura criminosa, né, tortura crime ou tortura para a prática de crime, é quando você constrange alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe o quê, ó? Sofrimento físico ou mental. Para quê? Para que essa pessoa ela provoque ação ou omissão de natureza criminosa. Pena também, reclusão de 2 a 8 anos. Vocês vão ver que esses primeiros que nós estamos estudando sempre vai ser reclusão de 2 a 8 anos. Ó, reclusão, tortura prova, ó, de 2 a 8 anos. Tortura para a prática de crime, reclusão de 2 a 8 anos. Então, ó, a tortura crime, ó, que está previsto no artigo 1º, inciso 1, a linha B, prevendo que constitui crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, com o fim de provocar ação ou omissão de natureza criminosa. O professor não conseguia entender nada. Como que funciona na prática esse tipo de tortura? Cara, você vai entender com esse exemplo aqui, ó, um exemplo doutrinário. A título de exemplo, ó, podemos imaginar um criminoso que força um gerente de banco a furtar grandes quantidades de dinheiro de instituição financeira, sob a ameaça de matar os seus filhos. Então note, pessoal, ó, aqui o criminoso, ó, ele constrangeu o gerente de banco com emprego de grave ameaça. Qual é a grave ameaça, pessoal? Ó, sob a ameaça de matar os seus filhos, causando-lhe o quê? Um sofrimento mental, pessoal. Entendeu? Para quê? Para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Ele estava forçando o gerente, pessoal, do banco a furtar grandes quantidades de dinheiro. Então note que ele constrangeu com emprego de grave ameaça, causando sofrimento mental, para que esse gerente cometesse um crime. Ele furtar essas grandes quantidades de dinheiro. Vocês estão entendendo? É claro, pessoal, que esse gerente aqui, se você prestar atenção, a conduta dele não será considerada criminosa. Ele pode até cometer o crime, mas ele não tem culpabilidade. Por quê? Nós temos o caso de inexigibilidade de conduta diversa, né? Você não pode cobrar do gerente que ele tem uma conduta diferente da que ele tomou, naquela condição que ele se encontrava. Qualquer um no lugar dele faria o mesmo. Ora, seus filhos em risco, sobre a ameaça de morte ali, né, pessoal? Então nós temos uma coação moral, não é coação física, pessoal. É coação moral irresistível, né? O gerente ali, naquele momento a gente não poderia exigir uma conduta diversa da qual ele tomou, né? Então, nesse caso, pessoal, entre o criminoso e o gerente aqui, não tem concurso de pessoas, tá bom? Não tem concurso entre o coator, tá bom? Nós temos o coator e nós temos o coagido, né? Nesse caso, pessoal, não existe concurso,
tá bom? Nós não temos concurso de pessoas entre o coator e o coagido nesses casos. Somente esse rapazinho aqui, ó, somente o coator, ele vai responder pelo crime praticado, pelo coagido, ele vai responder pelo furto, né? E ainda vai responder também pelo crime de tortura, que nós chamamos de tortura para a prática de crime. Show de bola? Acredito que não esteja difícil para vocês, pessoal. Então essa é a tortura para a prática de crime. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe o quê? Sofrimento físico ou mental para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Essa é a tortura para a prática de crime. Ou então pode vir também como tortura-crime, tá bom? Mais uma vez, se for para praticar contravenção penal, não haverá tortura, tá bom? Não haverá tortura se a coação tiver como fim a prática de contravenção penal, beleza? Deixa eu ver se tem questão. Tem questão pra gente, ó. A denominada tortura para a prática de crime ocorre quando o agente usa de violência ou grave ameaça para obrigar a vítima a realizar ação ou omissão de natureza criminosa, beleza? Até aqui tá correto. Assim, essa forma de tortura não abrange a provocação de ato contravencional. Perfeito, pessoal, já falei para vocês, já falei e vou repetir. Não haverá tortura se a coação ela tiver como fim a prática de contravenção penal. Por isso que ele diz, ó, assim, essa forma de tortura não abrange a provocação de ato contravencional. Beleza, pessoal, questãozinha correta. Vamos para a próxima. Na chamada tortura para a prática de crime, a consumação ocorre, eu já falei para vocês, pessoal, quando que ocorre aí a consumação, né? A gente já comentou aqui, quando eu tenho aqui, ó, o sofrimento físico ou mental, tá bom? Então ele quer saber quando que ocorre a consumação. Quando é obtida em razão da discriminação racial ou religiosa, não, pessoal, aqui é tortura discriminatória, né? Nós vamos estudar ainda, né? Apenas quando ocorre lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, pessoal, nós temos também, né, quando você constrange alguém usando de grave ameaça, nem sempre eu vou ter uma lesão, tá bom? Posso ter ameaça ali, não vai deixar nem vestígio, né, algumas vezes. Então não pode ser essa. Apenas quando a violência ou grave ameaça causar sofrimento físico, não, pessoal, pode causar sofrimento mental também, como nós vimos, ó, sofrimento físico ou mental, ó, ou, né? Então sobrou o gabarito, né? A nossa letra D, ó. Quando a violência ou grave ameaça causar o quê? Sofrimento físico ou mental na vítima, como eu havia falado para vocês no momento que consuma, ó, quando causa sofrimento físico ou mental na vítima. Show de bola? Então gabarito, letra D. Cadê? E mais uma vez, pessoal, a pena reclusão de 2 a 8 anos. A próxima aqui, que é a tortura discriminatória, vai ser a mesma pena, né, ó. Reclusão de 2 a 8 anos. Todos aqui são reclusão de 2 a 8 anos. Então vamos lá estudar a tortura. Essa tortura aqui, pessoal, nós chamamos ela de tortura discriminatória. Tá bom? Tortura discriminatória. O nome já diz tudo, né, pessoal? Ó, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando o quê? Sofrimento físico ou mental, em razão da discriminação racial ou religiosa. Reclusão de 2 a 8 anos. Professor, como que ocorre essa situação? Calma. Vamos primeiro para as observações. Primeiro, pessoal, a discriminação tem que ser racial ou religiosa, tá bom? Se ele trouxer outro tipo de discriminação, não vale. Discriminação sexual, por exemplo, de ideologia, não vale. A discriminação ou é racial ou é religiosa, tá bom? Reclusão de 2 a 8 anos. Ó. A tortura discriminatória está prevista no artigo 1º, inciso 1, a linha C, né? Prevendo que constitui crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando o quê? Sofrimento físico ou mental, em razão de discriminação racial ou religiosa. Olha o exemplo. Ó. Um exemplo seria o de uma diretora de escola que, recebendo os pais de uma aluna islâmica recém-matriculada, ameaça-os de prejudicar gravemente a vida estudantil da menina, caso ela ali permaneça, obrigando-os a retirar a filha do colégio. Possível perceber que a vítima realizou uma conduta em razão de constrangimento. Possível perceber que a vítima ela realizou uma conduta em razão do constrangimento por ela sofrido, sendo este requisito essencial para a configuração
do delito, né? Então a diretora, pessoal, ela constrangeu os pais ali, né, com emprego de ameaça, né, ou seja, de prejudicar a vida estudantil, né, causando que um sofrimento mental em razão, né, da religião aqui, ó, né, que eles são islâmicos, né? Então um exemplo doutrinário aqui para vocês, tá bom? Então levem com muito carinho para vocês não errarem. Olha uma questãozinha aqui, ó. Constitui crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, em razão de discriminação sexual ou ideológica. É errado, pessoal. Não, a discriminação ou é racial, ou é religiosa, tá bom? A discriminação ou é racial ou é religiosa. Show de bola, senhores? Deu para entender? Então acredito que a partir dessa situação vocês não vão errar nenhuma questão, tá bom? Eu acho que tem uma questão aqui que é interessante, que ela vai revisar tudo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Inspetor de Polícia Civil. Tá aqui, ó. Essa aqui é interessante, essa questão aqui, ó. É uma questão de inspetor, né? Foi aqui do meu estado, né? Da PCCE, né? Olha só que interessante esse caso aqui, ó. Você dá para você ir só por... Ah, pessoal, essa aqui não dá para resolver porque tem a tortura castigo, tá bom? A gente não estudou ainda a tortura castigo ou tortura punitiva. Eu vou trazer para vocês em outra aula, mas que ela revisa um pouco dos outros, ó. Ó, nos casos de tortura com fim de obter, ó, informação, declaração, confissão. Com essa tortura aqui, pessoal, tortura prova, ó, ou de terceira pessoa e para provocação ou omissão de natureza criminosa. O crime somente se consuma quando a gente obtém o resultado almejado. A gente sabe que não é o caso, né, pessoal? A gente sabe que consuma quando causa sofrimento físico ou mental, né? O crime de tortura é próprio, uma vez que só pode ser cometido por policial civil ou militar. A gente sabe que também está errado, né? Eu citei para vocês crimes de tortura que é crime comum, qualquer pessoa pode cometer, né? Mas como traz tortura castigo, certo? Eu vou trazer para vocês aqui, porque eu vou ter que explicar maus tratos ainda para você poder entender. Então fica para a nossa segunda aula, tá bom? Então, senhores, agora eu quero passar para vocês a seguinte situação, tá bom? O inciso primeiro, a linha A, B e C, que é o que a gente estudou, ou seja, tortura prova, tortura para a prática de crime, tortura discriminatória, elas são modalidades que possuem alguns aspectos em comum, né? Primeiramente, o que elas têm em comum? Essas que a gente estudou, tortura prova, tortura para a prática de crime, né, e a tortura discriminatória, elas têm a mesma pena. Qual é a pena, pessoal? É reclusão de 2 a 8 anos, tá bom? Então, todas são reclusão de 2 a 8 anos. Outra situação, pessoal, nesse caso, qual é o objeto jurídico, né? Qual o objeto jurídico que elas buscam proteger, pessoal? Nesse caso, a incolumidade física, você coloca aí, incolumidade física, e também, pessoal, as garantias constitucionais. Garantias constitucionais, né? Conforme nós vimos, né, pessoal? Ninguém será submetido à tortura, beleza? Nós já vimos isso daqui. E nós vemos, pessoal, que o meio de execução, né, é a violência à pessoa, né, ou a grave ameaça, né, por meio de violência ou grave ameaça, né? Outra situação é que aqui nós temos o quê? Nós temos crimes comuns, né? Então é crime comum, tá bom? Se aplica a todos, são aspectos gerais do inciso primeiro que nós estudamos. Então, por que eu digo que são crimes comuns? Porque, pessoal, o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, tanto agente público como civil. É claro que quando é funcionário público, nós temos aí, né, a questão da pena, né? A pena é aumentada, né, de 1/6 a 1/3, tá bom? Eu acho até que eu coloquei aqui já, né? Nós vamos ver nas próximas aulas, porque esse aqui eu dei lá no meu curso já. Deixa eu ver se eu coloquei. Tá aqui, ó. Aumenta-se a pena, ó, de 1/6 até 1/3, né? De 1/6 a 1/3, né? Eu vou dar um mnemônico que vocês vão decorar isso aqui, ó. Se o crime é cometido por agente público, tá bom? Se o crime é cometido por agente público, né? Nós temos outros casos, ó, tá bom? Outros casos que nós iremos estudar também. Mas vamos voltar aqui, só para vocês entenderem. Estamos estudando aqui os aspectos comuns, né? E outro aspecto importante, pessoal, em relação à consumação, né? A consumação.
consumação. Em relação à consumação, quando é que o crime será consumado? Em relação aos 3 modelos que nós estamos estudando, né? Quando se inicia o constrangimento, pessoal, que seja apto a causar o dano físico ou mental à vítima, né? Então, causou sofrimento, né, físico ou mental, causou sofrimento físico ou mental, ali a gente tem a consumação. Logo, nós sabemos que é possível também a tentativa, tá bom? Então, cabe tentativa. É possível a prática do crime na modalidade tentada. Nós temos um crime plurissubsistente, né? Então, o iter criminis ali, ele é passível de divisão em várias etapas. É muito interessante que quando você for estudar lei extravagante, você já tenha um bom conhecimento sobre direito penal, a não ser que não caia no seu edital. Se o seu edital cai lei extravagante, não tem penal comum, né? Você vai basicamente estudar a letra da lei, tá bom? Então, pessoal, se vocês tiverem gostado da aula, eu vou trazer a continuação. Nós iremos estudar os outros tipos de tortura, né? A tortura castigo, nós iremos estudar alguns julgados importantes, ó, várias questões aqui que eu estou trazendo para vocês, ó, muitos exemplos. Se vocês curtirem, comentarem, eu trago a continuação do nosso aulão direcionado para a PM Paraíba, tá bom? Lembrando que tudo isso aqui, se você quiser adquirir logo o curso do professor, já está disponível a aula completa lá no nosso curso. Missão Foco é a Farda, curso intensivo PM Paraíba 2023. Nós vamos ter penal comum, penal militar, legislação da Polícia Militar, legislação institucional, leis extravagantes, que a gente está estudando, em processo penal. Teoria com resolução de questões. Você vê que o professor resolve muitas questões. Valor somente R$100, você tem 7 dias de garantia no curso. Se você não gostar, você pode pedir devolução do dinheiro, tá bom? Então eu te dou 7 dias de garantia caso você não goste. Quer adquirir? O link está na descrição do vídeo aí abaixo. Vai lá, compra que você vai gostar bastante, tá bom? E a apostila de questões que vocês me pediram, ó, só questões de legislação da PM Paraíba. Pessoal, não tem questões de legislação no mercado, tá bom? Legislação é uma lei interna da Polícia Militar da Paraíba. São 100 questões inéditas, material 100% comentado, Estatuto dos Militares e Lei Complementar 87, material revisado e atualizado, revisão direcionadas das leis, 100% PDF. Então são 100 questões inéditas de legislação da PM Paraíba. Valor do material, professor, somente R$25, só isso. Pagou, já envio direto no seu WhatsApp ou no seu e-mail. Professor, quero adquirir a apostila de questões de legislação. Só ir na descrição do vídeo, clica no link que vai direto pro meu WhatsApp. Tem aí link para adquirir a apostila. Você clica, já vai direcionar direto para o WhatsApp do professor e você pode adquirir a apostila de legislação da PM Paraíba. Questão para você gabaritar a legislação. Pega tudo, pessoal, completo lá de legislação institucional, que são as leis internas da Polícia Militar da Paraíba. Não deixe de adquirir, que vai te ajudar bastante na sua preparação. O edital deve estar saindo a qualquer momento, então estude, dê o seu melhor, monte seu cronograma. No meu curso de estudo tem mentoria. Então você que não sabe montar cronograma de estudo, você não sabe se organizar nos estudos, no meu curso já vem aula de mentoria para você aprender a se organizar e montar um cronograma vencedor para você conseguir a sua tão sonhada aprovação. Vou ficando por aqui. Se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever, curta, comente, que eu vou trazer a parte 2 para vocês. Na parte 2 a gente finaliza a lei inteira, vou dar inteiro para vocês. Beleza? Tamo junto, fiquem com Deus, até a próxima aula. Valeu!